na época, eu acho que foi mais por questão do que o que eu tava fazendo já tava dando certo. Entendi. E eu não queria. Naquele momento, eu não queria algo Entendi. novo, A assim. questão do funcional, com a Isso, avaliação do FMS e tal. isso. Então eu parti muito pra essa linha do corretinho, do movimento Entendi. correto e tal, de Isso. a avaliação toda era voltada para correção de movimento, Sim. treinamento funcional e tudo. E chegou essa, tipo, com a proposta de, pô, vamos quebrar tudo. Tipo, na época, né? Cara, na época era muito empírico. É. Na época era. Cara, na verdade era uma discussão que quase ninguém sabia o que tava Era, falando. era salve-se quem puder. E Vamos quem, ser e quem sinceros. fosse pra defender, ia defender meio Vamos ser no sinceros. escuro também. Vamos ser sinceros. Então, assim, eu não abracei a ideia do diferente, do novo. Tanto é que é legal, assim, que eu te falei, que ia ser assunto pano pra manga. Em várias oportunidades, alunos chegavam lá para fazer avaliação comigo. Então, a avaliação era aberta. Eu atendia Sim. galera da luta, eu atendia galera do funcional. E depois começou, que subiu, eu ainda tava Tu ainda lá. tava lá. Eu lembro que tu ficou embaixo com o Isso, funcional e a gente com subiu. os meus Foi. alunos. E eu recebia a galera para fazer a avaliação. E falava, queria a tua opinião. O que eu começo? Tu acha que eu começo pelo treinamento funcional? Ou se eu vou Você logo pro aposta pro cross e cross, não sim. sei o quê? E eu falava, olha, não vai pro cross agora. Faz Aprende, uma aprende, base a se, primeiro, aprende a se sim. movimentar e Sim. tudo. Fortalece, porque o comentário é que lesiona muito É, e na época papapá. não tinha nada, não tinha. Eu lembro que eu fiz, tava fazendo pós essa época, tava numa pós, finalizando minha pós, já tava envolvido com o cross e o TCC da minha pós, pá, eu falei sobre crossfit. Cara, pra eu achar referência, na época, hoje em dia, graças a Deus, tem muita coisa, Demais. livros, artigos, muita coisa escrita. Agora, Inclusive, o Ramires Tibano professor é um Ramires, dos. sim. Muita coisa. Cara, pra eu achar alguma coisa, eu não achei. Eu achava internet e era muito só falando dessa parte de lesão. Sim. As pesquisas que tinham bem poucas, cara, pra eu fazer esse trabalho foi suave. Foi só pegando a minha referência bibliográfica, era só da internet. Site tal, porque não tinha nada. Entendeu? E a gente, como tu falou, a gente meio que defendia, porque era uma coisa que estava crescendo do nosso país. É. A gente defendia, na nossa cidade tinha já ali do Babaçu, que foi lá Babaçu. na Viva Água, já tinha lá, e a gente ainda não tinha outro na época, a gente, e aí vamos botar, não sei o quê, e colocou. Sim. Abraçamos a ideia, mas aí tu pegou, começou a não tava mais batendo com o que tu acreditava. Isso. E com o que eu tava, na época ali, o que eu tava estudando e tudo mais. E nas avaliações, inclusive, cheguei a contraindicar pra muita gente, pô. Muita gente. Mas eu vi, assim, que a parte do funcional lá embaixo já não tava mais tão atrativa, né? Sim. Pra própria empresa. E, inclusive pra mim, porque quando eu parei pra analisar, eu falei, cara, abriu a minha mente. Falei, hoje, quem tem os alunos não é a empresa Profit. Sim. Hoje os alunos aqui são meus. Então, provavelmente, se eu disser que eu vou pra algum outro E acabou que lugar, tu ganhou um nome, porque a gente trabalhou um tempo com isso, com funcional, isso. e nessa parte de treinamento funcional, que muita gente procurava, tu acabou ganhando um nome nessa parte, porque a gente Foi. meio que fazia esse trabalho. Como a gente era um dos primeiros ali a encabeçar isso, né? Assim, nessa O lance parte do de estúdio. estúdio, não Isso. é? O Porque lance do circuito de estúdio. praia e tal já rolava bastante. Essa Isso. parte de estúdio, poucas pessoas faziam. Sim, poucas pessoas faziam. Então, e eu acabei conquistando meu público naquele Sim. período ali, né?